Então nós chegamos ao capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Eu peço que você abra sua Bíblia lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 6. Você já sabe os temas dos cultos de hoje. O tema teológico, Deus é o nosso Salvador poderoso. E aquele tema que se refere a nós somos embaixadores de Cristo. O tema da mensagem dessa manhã é a beleza do testemunho cristão. A beleza do testemunho cristão. Eu vou ler os 6 primeiros versículos do capítulo 3 de primeira carta de Pedro, que diz assim: Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando cada qual sujeito a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, o Evangelho é boas novas, é uma mensagem que por si só ela é maravilhosa, mas a sua beleza pode ser tanto diminuída como engrandecida pelas vidas daqueles que o proclamam. E essa diminuição nem sempre está no mau testemunho de pecados grosseiros, embora eles aconteçam. Encontra-se também na ausência de uma vida consciente do tesouro que está dentro do vaso de barro. Essa diminuição do bom testemunho, da glória, da honra do Evangelho, pode estar também, muitas vezes estar, na ausência de uma vida que seja consciente do tesouro que está dentro do vaso de barro. Sobre a beleza de Cristo no crente, vamos pensar um pouco sobre isso. Há um texto em Eclesiastes 7, os versos 16 e 17, que eles são constrangedores, para dizer o mínimo. Ele diz assim: não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que você destruiria a si mesmo? Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo. Por que você morreria antes da sua hora? Bom é que você retenha isto e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isto. Como é que é? É para não ser muito justo, nem muito sábio. E é para não ser demasiadamente perverso, talvez possa ser um pouquinho. Não, deixa eu adiantar, porque como eu não vou fazer a exposição de Eclesiastes 7, pelo menos não agora, irmão, deixa eu dizer. Eu posso resumir o que o autor está dizendo aqui no seguinte: não tente ser mais santo que Deus. Não tente ser mais justo que Deus, não tente ser mais sábio que Deus. Você vai acabar arrumando problema para você e para os outros, e principalmente para o Evangelho de Cristo. E às vezes nós somos espirituais demais. A beleza do Evangelho é Cristo, sem dúvida alguma. Mas a ornamentação está naqueles que são salvos. A nossa muita espiritualidade, às vezes, não deixa ver que existe beleza no testemunho daqueles que são salvos. É você, eu, nós. A beleza do Evangelho está aí para ser vista pelos outros. Então, para a gente não incorrer em erro, a gente tem que deixar a Escritura falar. A gente tem que ter boa vontade com o texto bíblico. Essa é uma expressão que a gente usa muito em debates teológicos. Tenha boa vontade com o texto bíblico. Deixa o texto falar. Não coloca coisa no texto que não está lá, que o Espírito Santo não colocou ali. Por exemplo, já aqui na nossa edição, nós usamos a Nova Almeida atualizada, você tem aí no capítulo 3, deveres dos casados. Acabou, morreu tudo. É realmente isso que Pedro está falando? Deixa eu dizer para você que
esses subtítulos que são colocados aqui, eles não são inspirados não, tá? Não, eles não foram colocar, Pedro não fez isso, dever do casado, capítulo 3. Aliás, a divisão em capítulos e versículos da Bíblia, que é muito útil, ela é coisa lá entre os séculos 13 e o século 15. Tá? A Bíblia não foi escrita nessa divisão. Ela é muito útil para a gente localizar, para a gente citar referência, etc. e tal. Mas ela pode também nos atrapalhar. Isso pode acontecer aqui, principalmente com esse subtítulo, Deveres dos Casados, que aí facilmente você desconecta isso do que foi dito anteriormente. E aí pronto, você começa a perder o texto. E nós achamos que Pedro está falando de outra situação aqui, diferente daquela que ele vinha falando. Mas note aí, o versículo 1 começa com que palavra? Igualmente. Igualmente. E aí ele segue, estejam sujeitas, vai dizer mais à frente, a respeito das mulheres, né? Cada um a seu próprio marido. Aí você geralmente pula igualmente e vai para outra parte, e aí os problemas começam a acontecer. Se não ficar entendido o conteúdo dos parágrafos iniciais da carta, lá, lembra quando Pedro está dizendo, olha, a natureza da pedra angular é uma, a natureza das pedras vivas tem que ser a mesma. A casa espiritual que Deus está edificando, as pedras são da mesma natureza da pedra angular, porque a pedra angular é que transmite a sua natureza para essas pedras, que se tornam, então, pedras vivas. Eu e você, a pedra angular, você sabe, é Cristo. Então, se a gente perde esses capítulos iniciais, a gente perde o que vem depois e perde os parágrafos que antecederam esse agora do capítulo 3. Lembra aquele que fala da sujeição a governos, a autoridades, e depois os servos aos seus senhores? Lembra? Se você não entender que Pedro continua falando num mesmo tom e de um determinado assunto, você agora vai achar que ele entrou aqui numa arena bastante difícil, né? Se falar de servos, de escravos e senhores já era algo difícil, agora vamos falar de mulheres sendo sujeitas a seus próprios maridos. Então, se não ficar entendido o início, esse e outros mandamentos da palavra de Deus facilmente se tornam, como infelizmente tem acontecido ao longo da história, uma fonte de ensino e de prática perversos, abusivos, como também fonte de uma reação pecaminosa contra os mandamentos de Deus por causa dessas práticas abusivas. Você entendeu? Você lê mal, você separa a Escritura da Escritura, e aí alguns começam a abusar daquilo que Deus disse para se darem bem. Senhores, governantes, maridos. E isso aí gera uma reação pecaminosa também ao mandamento de Deus. Por exemplo, pode ser uma reação numa leitura progressista, que vai dizer mais ou menos, não podemos mais admitir algo tão retrógrado em pleno século XIX, XX, XXI, e não importa o século. Esse é um grande argumento, né? Como pleno século XXI, alguém... Quando alguém começa a falar isso, irmão, você sabe que essa pessoa não tem argumento, na verdade. Ela só está jogando isso para dizer assim, olha, você está atrasado no tempo. Como se a gente tivesse muito evoluído no nosso século, né? Então, muito à frente como civilização. Basta dar uma olhada em volta para você constatar que não é nada disso. Uma leitura feminista. Submissão feminina é um atentado contra a dignidade da mulher. Você esqueceu o restante, você pode participar disso. Ou ainda uma leitura marxista, que pode ir da seguinte forma. Esse tipo de opressão burguesa é mais uma expressão da luta de classes, companheiro. Daqui a pouco você não está mais chamando de irmão, você está falando de companheiro. Ainda mais difícil se tornará o ensino de que o sofrimento, lembra que nós falamos isso semana passada? Uma bênção que a gente esquece, que a gente põe de lado sem às vezes perceber. Então, mais difícil ainda vai se tornar o ensino de que o sofrimento injustamente causado, vamos me cancelar daqui a pouco, deve ser aceito pelo crente como parte da vontade de Deus. Capítulo 2, 19, onde está escrito, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Fica atravessado, não fica? Mas se você tiver algum problema, vá até a mensagem pregada domingo passado à noite sobre Jó.
né, e sobre os companheiros dele, as teologias difíceis. Vou fazer uma pequena citação dela depois. Mas se você começa a separar a Bíblia, se você começa a não prestar atenção na palavra, igualmente vocês, esposas, aí você começa a perder o texto bíblico e você começa a se tornar vítima de todas essas releituras da Bíblia e das atualizações que os homens acham que devem fazer, porque eles são mais espertos do que Deus. Se você atualiza a palavra de Deus, você está dizendo, eu sou capaz de fazer algo melhor que o Senhor fez. Assim, irmãos, para a gente não fazer isso com o texto, e a gente ser abençoado pelo texto, vamos começar dizendo o seguinte, há pelo menos 3 coisas que Pedro não está fazendo nesse texto. E essa é sempre uma coisa boa. Você pode, às vezes, estar em dúvida sobre o que o texto bíblico está dizendo, mas você pode fazer algumas afirmações sobre o que ele não está dizendo e sobre o que ele está dizendo. Comece pelo mais simples. Você não precisa ir para o grego hebraico, não. Será muito bom se você for capaz de fazê-lo, mas como a maioria não é, então talvez você possa lidar com o português, nossa língua materna, não é? Fazendo perguntas simples ao texto e deixando o texto falar, ter boa vontade com o texto, indo no mais simples. Então tem pelo menos 3 coisas que Pedro não está fazendo e 3 coisas que ele está fazendo. Eu vou apresentá-las assim, o que ele não está fazendo e o que ele está fazendo em relação àquele ponto. Tá bom? Podemos ir assim? Então a primeira coisa que Pedro com certeza não está fazendo aqui nesse texto, de 1 a 6, é Pedro não está dando dicas para melhorar seu casamento ou seu relacionamento. Pode ter certeza disso. Não era a intenção de Pedro, nem do Espírito Santo, aqui nesse texto, dar alguma dica para melhorar o seu relacionamento conjugal ou seu relacionamento de qualquer outro tipo. A sujeição feminina que Pedro cita aqui, não foi uma invenção dos apóstolos, foi uma invenção de Deus, e ela vem lá do Éden, antes do pecado entrar no mundo. E as consequências do pecado não alteram a ordem da criação. Portanto, Pedro está citando aqui uma coisa que para ele não é ponto de discussão. Ele diz, igualmente vocês esposas estejam sujeitas cada um a seu próprio marido, porque essa é a ordem da criação, pura e simplesmente. O Senhor Jesus deu exemplo de seguir a ordem da criação, o apóstolo Paulo deu exemplo de seguir a ordem da criação, e assim a Bíblia toda faz. Por exemplo, Jesus, quando trata da questão do divórcio, lá em Mateus 19:8, a resposta que ele dá para aqueles fariseus que estavam questionando se devia fazer ou não, a resposta foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Porque eles chegaram para Jesus dizendo, Moisés permitiu dar carta de divórcio. E agora? Argumento, ó, argumento bíblico. Chega com a Bíblia na mão, não é? O herege vem sempre com a Bíblia na mão. Presta atenção, chegou com a Bíblia não quer dizer que seja crente, discípulo de Cristo, não. Pode ser um herege de marca maior. E eles disseram isso para Jesus. Jesus então disse, foi por causa da dureza do coração. Mas ele termina com uma frasezinha que a gente precisa dar atenção. Mas não foi assim desde o princípio. Ou na outra tradução, no princípio não foi assim. Não tinha esse negócio de divórcio. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está indo lá na ordem da criação em Gênesis e dizendo, olha, Deus ajuntou, não separe o homem, ponto final. Lembra que eu falei que a gente pode se separar da palavra de Deus e aí começar a falar muito bobagem? Eu me lembro que eu era novo na igreja quando acontecia alguma dificuldade num casal, assim, aí vinha alguém, lembrava o texto bíblico, irmãos, que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí vinha logo alguém para defender e dizer assim, mas será que Deus ajuntou mesmo? Parece que essa pessoa é perspicaz. Não, ela não entende Bíblia. Não está se falando aí de que eu juntou o fulaninho A com a fulaninha B, não. Está se falando que na instituição, se você chega diante de Deus, diante da igreja, diante da sua família, diante da sociedade, seja lá o ritual que ela tenha, Deus ajuntou. Você é responsável diante dele, você fez um pacto, ele vai cobrar isso, seja você crente, seja você ateu, seja você o que for. Porque a ideia de casamento foi dele, lá na ordem da criação. Paulo, quando fala sobre a autoridade de ensino na igreja, em 1 Timóteo 2, 12, 13, ele diz, e não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem na igreja. Esteja, porém, em silêncio. E foi embora para casa batendo o pé. Não, fez o que ele fez. Ele volta lá no Gênesis e termina dizendo, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva.
A gente está tirando da cabeça, da cachola, da cartola e está tirando da Bíblia. Quando você lê o Gênesis, você vê a sujeição colocada, porque Deus cria primeiro o homem, Adão. Depois Deus dá as instruções a Adão. Deus não juntou os dois, olha, agora vocês vão fazer o seguinte, dá os 3 mandatos, não. Deus dá esses mandatos todos ao homem. Depois ele cria a mulher, e o homem é responsável por passar isso para a mulher. Eu lembro de uma irmã que ouviu isso, e ela disse assim, e o homem sai passar recado? Dado o resultado do negócio, realmente a gente fica assim. Mas essa é a ordem da criação. Então Pedro não está, ele diz assim, não tem ponto para discutir aqui não. Esse é o modo como Deus criou. E a gente sabe que nós não estamos falando aqui de superioridade intelectual ou de estabilidade emocional, essas coisas, não. Lembra do nosso querido presbítero, desculpe, Renato, sempre que eu vejo o nome Renato, eu vejo essa palavra na frente aqui na mente. Quando ele falou no início do culto domingo passado, né, o homem dá aquela febre imensa, assim, queimando a 37,1, e ele já chama o tabelião para fazer o testamento dele. Entendeu? Está pronto. Ah, irmão, quando você comparar realmente, você vai ver que a gente se complementa. Foi isso que Deus planejou. Mas na ordem da criação, o homem recebe a tarefa de liderar. E liderar nas Escrituras, você sabe o que significa. Significa servir, significa ser servo. Como um pastor é servo da palavra e servo do rebanho. E não um cara que manda na igreja. Eu até gostaria que fosse assim, mas não é. Não é. Embora tenha gente fazendo isso por aí, não é isso que Deus quer. Então, Pedro, irmão, não está com certeza dando dicas aqui para você melhorar o seu casamento, embora isso possa produzir melhora em muitas coisas. A gente vai ver mais à frente. Mas não é isso que ele está fazendo. O que Pedro está fazendo aqui, com certeza, Pedro está ensinando que o casamento, e portanto todos os relacionamentos dos crentes, precisa ser entendido dentro dos termos da nova aliança. É isso que ele está ensinando. Quando ele simplesmente cita isso e não discute isso, ele diz, vocês devem fazer isso. Inclusive, diante de maridos que não são crentes, ele continua, não é cada um a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Quando Pedro fala isso, ele está ensinando que o crente precisa olhar para o seu casamento, seja ele homem, seja ele mulher, dentro do contexto da nova aliança. Veja o versículo 2, onde ele fala, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor, temor a Deus. Não é temor com medo do marido, não, é temor a Deus. O marido não crente olha para essa mulher crente, vê o comportamento dela é honesto, significa que ela é íntegra com a sua fé. Ela é íntegra com a sua fé e ela teme a Deus mais do que ao marido. Algumas irmãs tiveram grandes lutas com essa situação. Eu me lembro de uma irmã que me chamou no final de um culto, já aqui há muitos anos, ela não é mais mesmo dessa igreja, e ela disse, olha pastor, e ela começou a chorar, o marido não crente, ela disse, eu sei que hoje vai ter briga, porque o meu marido quer que eu faça isso de errado com relação à nossa declaração do imposto de renda, e eu não vou fazer. E eu disse para ela, minha irmã, esse é um daqueles pontos, como você já tem aprendido, em que não há o que discutir. Você deve ser sujeito ao seu marido, até que essa sujeição entre em conflito com a sua sujeição a Cristo. Quando isso acontece, então, você não precisa nem pensar, a escolha já está feita. Orei por ela, no dia seguinte ela me disse que quando chegou em casa, conversou, e ele falou com ela disse que não ia fazer, e ele disse, tá bom. Pronto, desistiu do negócio, olha só. Coração poderosa minha, né? Não, irmãos, ela tinha uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida de temor a Deus, a ponto de dizer, eu não vou fazer isso, porque o meu Deus vai ser desonrado com relação a isso. Mas é uma pessoa que olha para o casamento e diz assim, isso está dentro da nova aliança, dentro do fato de que eu sou serva de Cristo. Homens e mulheres precisam olhar assim. Senão nós acabamos tomando resoluções, atitudes mundanas ao invés de bíblicas. Uma outra coisa que a gente precisa observar ainda dentro disso é que essa também é uma das esferas mais difíceis de testemunhar dentro do casamento. Por quê?
simplesmente porque é mais difícil você enganar quem está mais perto. Não tem como você enganar. Um casal pode chegar, isso já aconteceu aqui na igreja, isso aconteceu em toda igreja que eu conheço, que eu conheci. Chega aquele casal, parece que está tudo bem, não está. Mas eles chegam aqui, nós não estamos lá na casa deles o tempo todo vendo o que acontece. Às vezes, eles são sábios e logo procuram ajuda com o presbitério da igreja, com irmãos que sejam capazes realmente de abrir a Bíblia e ajudá-los. Mas muitas vezes eles fingem. Eles vêm para a igreja, está tudo bem, está tudo bem. Daqui a pouco estoura um negócio que já está lá na frente. Meu irmão, não deixa cozinhar o erro, não deixa cozinhar o pecado. Não põe em banho-maria aquilo que vai estragar a sua vida com Deus e vai trazer tristeza para você e para o rebanho no qual você está. Traga logo. Mas eu vou falar que está acontecendo isso. O que vão achar de mim? Vão achar que você está precisando de ajuda dos seus irmãos. E que é para isso que a gente serve, porque em algum momento eu vou precisar da sua ajuda. E foi por isso que Deus também nos colocou juntos. Então é uma esfera difícil, é um ambiente difícil. Não tente lidar com isso sozinho. Não tente lidar com isso sozinha. Você tem a igreja para isso. Portanto, o que Pedro está ensinando aqui nessa atitude dele, de simplesmente mencionar e ir adiante, sem argumentar, sem nem lembrar de citar Gênesis, Pedro está ensinando que o casamento do crente precisa ser entendido dentro dos termos da nova aliança. Segunda coisa, Pedro não está ensinando, a segunda coisa que Pedro com certeza não está ensinando. Tá? Pedro não está ensinando metodologia de evangelização. Você notou o texto, né? Ao observar, verso 2, o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. O que vai acontecer isso, com essa observação? O que ele tinha acabado de dizer no versículo 1, né? Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Opa, está aí agora. Não preciso falar mais nada com meu marido. Pedro deu uma dica de evangelização. Agora eu entro e saio calada. Não falo mais nada com ele. Pelo menos nada de igreja. Nada de evangelho. Ele não vai nem me ver orando. Eu já não orava muito mesmo, então vai ser fácil para ele. Não, Pedro não está ensinando metodologia de evangelização. O que Pedro está ensinando aqui, de fato, irmãos, existem formas apropriadas e corretas de se proclamar o evangelho, como também existem formas erradas e impróprias. Existem formas corretas e apropriadas de se proclamar o evangelho, como também existem formas erradas e impróprias. Observa, você conferir aí ao observar do versículo 2, marido não crente, ao observar a honestidade, a integridade, o temor da sua esposa crente, conferir isso com o capítulo 2, 12, quando se fala dos crentes no meio dos não crentes, num estado não crente, com governantes não crentes. Lá, Pedro já tinha escrito, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmão, sabe o que vai acontecer no último dia? No dia da visitação? Tem 2 dias da visitação. Um é bom, outro é ruim. Eu falei isso aqui quando tratei desse versículo. Talvez você se lembre. O bom dia da visitação é aquele que é o dia da salvação. E talvez alguns aqui tenham esse testemunho para dar. Olha, eu não queria, aquele irmão já estava ficando chateado com aquele irmão que vinha falar comigo, falava de igreja, falava de evangelho, falava de pastor. As pessoas dificilmente vão falar assim, ele falava do evangelho da graça do Cristo soberano. Não, normalmente esse irmão vai dar testemunho no futuro dizendo assim, ele vinha falar de igreja para mim, queria que eu fosse a igreja para mim, para isso é tudo a igreja, não é? Sim. Não é ruim que ele tenha essa ideia não, mas ela não está completa, obviamente, está faltando alguma coisa nela, né? Mas no dia da visitação, no dia que ele é salvo, ele talvez diga assim como eu já ouvi, graças a Deus ele não parou de insistir. Graças a Deus ela não deixou de me convidar. Graças a Deus ela não se afastou de mim, apesar de eu tê-la tratado mal. E ele glorifica a Deus no dia da visitação. O segundo dia da visitação, que aí é ruim, é o juízo, é no final. É no final, quando todo mundo vai de um jeito ou de outro glorificar a Deus, dizendo, os crentes estavam certos.
Eles vão reconhecer, não é que eles têm que ser convencidos, não. O texto de 2,12 diz: observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Porque isso fica na mente, isso fica na impressão, isso fica na memória, isso fica no coração. E lá na frente, o crente testemunhou para mim. Eu rejeitei, eu não quis. Nisso, nessa confissão de injustiça e de obstinação pecaminosa, se é que existe algum outro tipo, esse não crente glorifica a Deus. Vejamos os versos de 2 a 4. Ao observar, o marido não crente, esposa crente, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro, vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Eu estou ensinando que existe uma forma correta de você testemunhar. Inclusive a mulher não crente testemunhar para o marido crente. Situação que certamente aconteceu porque os dois não eram crentes e um deles se converteu. Mas o homem também pode testemunhar da mesma forma. Não adianta, mesmo no tempo em que a carta foi escrita, um homem dizer: eu sou o homem, eu sou o líder da casa, então pronto, você vai aonde eu for, e etc. e tal. Não, ele precisa dar o bom testemunho de honestidade, integridade, de temor a Deus nas coisas que ele faz. Dentro de casa com ela, sabedoria lidando com os filhos. O crente ele precisa fazer isso. Nós vamos falar sobre os homens no versículo 7. Hoje nós não vamos tratar disso. Mas não significa que as mulheres têm um modo de agir para elas, aqui para elas, principalmente num momento em que elas estão sempre meio abaixo dos homens na visão cultural geral. Isso foi muito importante. Pedro está dizendo o seguinte: olha, vocês podem testemunhar sim. Claro que vocês podem. Às vezes sem falar nada. Eles podem ser ganhos. Pedro não está ensinando um método de silêncio de evangelização. Pedro está ensinando um método da integridade, do temor a Deus diante de uma pessoa que já sabe que você é crente, que já ouviu o evangelho de você, já viu o evangelho em você, mas que ficar repetindo aquilo simplesmente vai causar desgaste e nada mais. Eu já tive que dizer para alguns homens na igreja, inclusive casados com mulheres crentes, mas eles ficaram tão encantados com a fé reformada, que eles queriam que a mulher também fosse reformada. Espiritualmente, tá, irmão? Não era de outra forma, não. Eles queriam que a mulher fosse... Ela não está me seguindo, pastor, ela não está... Eu falei: irmãos, já disse para mais de um homem, irmão, sua esposa, ela tem pastor na igreja, tá? Sou eu. Na época só tinha eu, sou eu. Ela não precisa de um pastor dentro de casa, ela precisa de um marido. Ela precisa de um homem. Ela precisa do pai do filho dela. Ela não está precisando de mais um lá, professor de escola dominical, quando ela está lá. Fale com ela, testemunhe com ela, mas sua conversa com ela não pode ser só essa, irmão. Fé reformada, 5 pontos, sínodo de dote. Não, há formas apropriadas, irmão, da gente pregar o evangelho. E aqui dentro do ambiente, do microambiente do lar, Pedro está dando um valioso conselho para as esposas, mas que serve para nós de um modo geral. Existem formas apropriadas para a gente evangelizar, inclusive aqueles que são mais próximos de nós. E não é escondendo quem nós somos. É mostrando que nós somos íntegros, mostrando que nós tememos a Deus, ainda que não façamos isso com perfeição. Nossa perfeição está em Cristo, não nos nossos atos. Por último, ou em terceiro lugar, Pedro não está dando dicas relacionadas a cosmética, maquiagem e penteados. Aliás, eu acho muito estranho se Pedro fosse fazer isso. Pedro não tem, pelo que a gente lê dele, não tem a menor queda para esse tipo de coisa. Ele não está dando dicas aqui. Versículo 3. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro, vestidos finos. E ele continua: mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E aí ele vai mais, dizendo que era assim que se
costumavam enfeitar as santas mulheres no passado. Então ele falou o que era, deu exemplo e ponto, seguiu adiante. Ele está dizendo aqui como você deve pentear seu cabelo, irmão, o que você não pode fazer. Não é? Vamos lembrar então o que já foi dito. Pedro não mudou de assunto e começou a dar dicas de estética. Ele está descrevendo o que é que os maridos não cristãos precisam ver em suas mulheres. É isso que ele está escrevendo. Ele está escrevendo aquilo que o marido não crente precisa ver na mulher dele. O adorno, ele faz o que ele tem que fazer. Ele chama a atenção para quem usa. É isso. E não é nada de errado as mulheres fazerem isso, desde que o façam lembrando-se que elas estão lendo a nova aliança, lembrando-se de que elas não têm que chamar a atenção para si mais do que o devido, se é que em algum grau isso é necessário. O mundo faz isso. É um desafio. Guarda isso para você tuitar. Ah, não pode mais. Desculpe. É um desafio levar cegos a ver. Você entendeu? É isso que Pedro está falando. Você está se enfeitando aí. Ele é cego para ver aquilo que ele realmente precisa ver. E é isso que você precisa mostrar para ele. Mas é um desafio levar cegos a ver. Os homens facilmente verão os adornos externos, mas estes, por mais decentes e apropriados que sejam, não lhes transmitirão a mensagem verdadeiramente necessária. Eu não preciso aqui falar do adorno mundano, indecente e vaidoso. Esses também transmitem uma mensagem que é sempre uma mensagem de morte. Irmãos, adorno nunca é neutro, os adornos não são neutros, eles sempre falam de algo, transmitem algo, apontam uma direção. Por exemplo, em Tito 2, Paulo usa a palavra adornar para fazer referência à doutrina. Você apresenta a doutrina, você adorna, você enfeita a doutrina através da sua vida. E ali, adornar nesse sentido é sinônimo de boas obras. Ele diz isso no verso 7 do capítulo 2 de Tito. Que, além de serem as boas obras uma característica do povo de Deus, do povo que Deus está criando para si, aquela casa espiritual, estão também essas boas obras no contexto de chamar a atenção para a sã doutrina. Paulo começa Tito 2, verso 1, dizendo assim: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. E aí ele vai dizer que boas obras adornam a sã doutrina. Tito 2 ainda, agora os versos 9 a 10, um pouco mais à frente. Quanto aos servos, ele está falando de servos. Está falando de servos. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. O ensino da Bíblia é: ensine essa doutrina, ensine a doutrina da sujeição, seja do crente ao Estado, do escravo, do servo ao seu senhor, da esposa ao marido, dos filhos aos pais, etc. E ensine que crentes adornam, que eles realçam, que eles tornam visíveis e salientes a sabedoria, a beleza, a bondade, a graça e o poder de Deus apresentados na sua palavra, quando eles obedecem à doutrina. Nenhum milagre chama mais a atenção para o Evangelho do que uma vida de obediência ao Senhor, irmãos. Nenhum milagre. Portanto, Pedro não está dando dicas de maquiagem estética e penteado. O que Pedro realmente está fazendo aqui, ele está ensinando que confiar, obedecer e se moldar à palavra de Deus produz frutos em diversas áreas, principalmente quanto à salvação. Eu já li os versículos 5 e 6, pois foi assim que também no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando cada qual sujeito a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor. Em duas coisas que eu falei semana passada que a gente precisa lembrar aqui. Primeiro, com relação a isso, nós não reagimos como o mundo reage diante das injustiças e do sofrimento. Lembra que nós tratamos disso, nós reagimos de outra forma. Nossa cosmovisão é diferente. Tá? Marcos 10, 43, 45, Jesus falando sobre
como é que essa ordem de sujeição, de obediência, se dá no meio do povo da nova aliança, ele diz, mas entre vocês não é assim, como lá com os gentios. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Segunda coisa, Sara, a exemplo de Jó, ela não é perfeita, mas ela fala de acordo com o que é reto. Ela é íntegra, ela é honesta. O único lugar na Bíblia em que você vê Sara fazendo referência a Abraão como Senhor é Gênesis 18:12. Está escrito lá assim, por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, por isso que o Senhor tinha falado para Abraão, ele foi lá, se encontrou e disse, daqui a 1 ano vocês vão ter um filho, Sara vai ficar grávida e vocês vão ter um filho. Ela lá dentro, ouvindo, como boa mulher atrás da porta, né? Estava ouvindo lá, e quando ela ouviu isso, ela riu. Começou a rir. E aí o que ela disse? Depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Ela duvidou. E foi nesse meio deboche que ela chamou ele de Senhor. Por que ela é apresentada aqui por Pedro como um exemplo? Porque a exemplo dos amigos de Jó e de Jó, Jó falou certas coisas que mas Jó falou tudo isso de Deus. Lembra do capítulo 10 que eu li aqui, aquelas reclamações de Jó? Só que os amigos de Jó, que pareciam ter uma teologia boa, tinham, na verdade, uma teologia doentia, na qual Deus precisa de explicação. Deus precisa ser justificado em tudo que ele faz. Deus não pode fazer certas coisas que nós não admitimos. Eles falavam algumas coisas certas, outras erradas, e no conjunto tudo era errado, porque no final o desenho que saía de Deus ali estava distorcido. Sara, ela está duvidando, mas ela ainda está dentro do protocolo correto. Ela diz ao meu Senhor. E Pedro usa não o erro dela, mas a atitude correta dela diante daquela situação para dizer, olha, é assim que ela agiu. E ela chamou Abraão de Senhor dentro desse contexto. No versículo 1, ainda, porque nós estamos falando aqui das bênçãos que Deus derrama sobre aqueles que obedecem, né? Eu estou falando, Pedro está ensinando aqui, irmão, que se você confia, no caso aqui ele fala às mulheres, mas isso é um princípio para ser aplicado a todos nós. Se você confia, obedece, se molda a palavra de Deus, produz frutos em diversas áreas da sua vida. Principalmente quanto à salvação. Então, o que nós lemos aqui? Versículo 1. Para que ele seja ganho sem palavra. Aí, o que eu falei? Já falei que Pedro não está ensinando o método evangelístico, né? A gente vai para o sem palavra, não é? Sem palavra, pastor? Como? Então não precisa falar e tal. Por que a gente pula o seja ganho? Esse é que é o ponto. Ele pode ser ganho. Ele pode ser salvo. Está se falando de salvação, não está se falando de metodologia. É isso aqui que deveria chamar a nossa atenção. Seja ganho. Sem palavra, o meu marido pode ser ganho. Aquele panaca lá que não me ouve, né? Eu falo com ele, não presta atenção, chamo ele para a igreja, ele não quer ir e tal. Ele pode ser salvo. Talvez eu tenha que mudar um pouco o meu jeito de testemunhar para ele, mas ele pode ser ganho. Outra coisa que é uma bênção que se recebe quando você obedece a palavra, se molda a palavra, é que você pratica o bem. Versículo 6. Praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, se você pratica o bem, a Bíblia não está falando mais ou menos. Quando ela fala praticar o bem, é praticar o bem. As mulheres que assim agem, que obedecem ao Senhor, que seguem a orientação de Deus, se moldam a sua palavra, elas fazem o bem, praticam o bem. E por causa disso, o lugar onde elas estão é abençoado. Que tipo de bênção Deus vai dar, até que ponto Ele vai dar, isso é com Ele. Mas se você pratica o bem, meu irmão, minha irmã, aonde você está obedecendo e se moldando a palavra de Deus, você já está trazendo Deus para dentro daquela situação, para dentro daquela equação. Uma última coisa ainda que acontece é que não se teme perturbação alguma. O verso 6 termina dizendo, o verso todo diz, foi o que fez Sara que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo
perturbação alguma. Seja perturbação no lar, que é o que está em vista aqui no primeiro momento, mas também outros tipos. Então, primeiro está assim, a perturbação na convivência doméstica. Essa mulher não teme isso, porque ela sabe o que é que ela está fazendo. Ela é sábia. Ela já é mais sábia, porque ela colocou sua confiança em Cristo, e o marido dela não, ainda não. A sabedoria de Deus já se revelou na vida dessa mulher, na vida dele não. Então só aí você já vê, ela tem sabedoria e ele não. Tanto é assim que, note, Pedro não está falando para o marido dela, Pedro está falando diretamente para ela. Pedro não está falando para o pastor dela, Pedro está falando diretamente para ela. E Pedro sabe que ela pode compreender, que ela pode obedecer a palavra de Deus e que ela pode contar com Deus para dar bom testemunho para o seu marido. Ela é a beleza que o marido precisa ver, em que a vida cristã que ela vive diante do marido dela. Ela adorna esse testemunho. Ela chama atenção para isso, mesmo que o marido ainda não creia em Cristo. Por causa disso, ela não tem perturbação alguma. Ela sabe que Deus está com ela. Não quer dizer que ela não vai ter aflição, não. Mulheres e homens crentes terão aflição em algum grau, mas ela sabe que Deus está com ela. Uma das boas coisas que você pode estar diante de Deus, quando as coisas ao seu redor parecem que estão angustiantes e tal, quando o diabo ataca com acusações, inclusive, é que você olha para a sua vida diante de Deus e você pode dizer, eu estou seguindo a palavra de Deus. Não sou perfeito, não sou perfeita, há falhas em mim, mas eu estou seguindo a palavra de Deus. Para concluir, irmão, você imagina o que é que a gente vai fazer na eternidade, nos novos céus, na nova terra? Cantamos um hino aqui que a gente não cantava já há mais de ano. Conta a minha velha história. Entendeu? Muito do que a gente vai fazer no céu tem a ver com isso. Conta aquela história de novo, lembra aquela história, a história do grande Redentor, do que ele fez, de como ele fez. E nisso a gente vai estar seguindo o padrão do Antigo Testamento, para citar uns poucos textos da Bíblia. É justamente lembrar a beleza do testemunho cristão dado ao longo da história por causa dos atos de Deus realizados na vida dos homens, na vida de pecadores, na vida dos seus eleitos. O salmista, no Salmo 9, 1 e 2, ele diz, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Salmo 22, 22, a meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação, eu te louvarei. Salmo 78, 3 e 4, bem conhecidos, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Porque a beleza, a bondade, a verdade nas coisas que o Senhor faz, e grande parte disso está no testemunho daqueles que foram salvos pelo Senhor. É por isso que eles testemunham. Os anjos não são chamados para testemunhar. O salmista, pecador imperfeito, diz, eu vou testemunhar no meio da congregação, eu vou dizer às nações. O Salmo 145, versos 5 e 7 ainda diz, meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade, com júbilo celebrarão a tua justiça. Quem? Quem que vai fazer isso? Eu vou fazer isso. Eu, o pecador, eu imperfeito, eu vou celebrar. Por quê? Porque a beleza do Senhor se mostrou nas obras que Ele fez, nas vidas dos pecadores, inclusive na minha própria vida. Sim, irmãos, boa parte da eternidade, se eu puder usar essa expressão, meio sem sentido, nós vamos nos debruçar sobre as obras do nosso Deus, sobre a beleza de Cristo na vida dos crentes. Eu vou terminar com uma história que eu contei aqui há uns 3 anos atrás, mais ou menos. E ela é uma história das mais emocionantes que eu já li. Mas eu quero recontar aqui, muita gente não estava aqui, muita gente não conhece. Quem conhece vai lembrar, logo vai se lembrar do que é. Mas esse é um daqueles testemunhos da ação de Deus, da beleza do testemunho cristão, que é ato de Deus na vida do cristão. Da beleza de Cristo se revelando na vida de pecadores. Pecadores que às vezes estão desesperados, pecadores que às vezes viram, olha, não valeu a pena testemunhar, não valeu a pena nada. Não há beleza nisso. Pecadores que chutam balde, inclusive. Você quer ver a beleza de Cristo? Esse é um testemunho verdadeiro, registrado, e que eu quero ler.
Trata-se da história de Agi, que se chamava Aina, e essa é a história dela. Em 1921, um casal de missionários chamado David e Sve Flood, com seu filho de 2 anos, da Suécia, saiu da Suécia para o coração da África, para o que então era chamado de Congo belga, hoje atual Zaire. Eles se encontraram com outro jovem casal escandinavo, os Ericssons. Os 4 buscaram a orientação de Deus. Naqueles dias de muita ternura, devoção, sacrifício, eles se sentiram guiados pelo Senhor a sair da principal base missionária e levar o evangelho a uma área remota. Este foi um grande passo de fé. Na vila de Indolera, eles foram repelidos pelo chefe, que não os deixou entrar na sua cidade por medo de alienar os deuses locais. Os 2 casais optaram por subir 800 metros em costa acima, construir suas próprias cabanas de barro. Eles oraram por um avanço espiritual, mas isso nunca aconteceu. O único contato com os moradores era um menino que podia vender galinhas e ovos 2 vezes por semana. Sve Flood, uma mulher pequenina, de apenas 1,20 m de altura, decidiu que, se esse era o único africano com quem ela pudesse conversar, ela tentaria levar o menino até Jesus. E, de fato, ela conseguiu. Mas não houve outros incentivos. Enquanto isso, a malária continuava atingindo um membro do pequeno grupo após o outro. Com o tempo, os Ericksons decidiram que já haviam sofrido o suficiente e partiram para retornar à base central da missão. David e Svea Flood permaneceram perto de Indolera para seguirem sozinhos. Então, de tudo que podia acontecer, Svea ficou grávida no meio da selva primitiva. Quando chegou a hora dela dar à luz, o chefe da aldeia abrandou-se o suficiente para permitir que uma parteira a ajudasse. Nasceu uma menina, a quem chamaram de Aina. O parto, no entanto, foi exaustivo e Svea Flood já estava fraca por causa dos surtos de malária. O processo de nascimento foi um golpe duro demais para a sua resistência. Ela durou apenas 17 dias depois disso. Então, algo explodiu no coração do marido dela, do agora viúvo, David Flood. Ele cavou uma cova tosca, enterrou a esposa de 27 anos de idade e levou seus filhos montanha abaixo para a base missionária. Dando sua filha recém-nascida aos Ericssons, ele rosnou: estou voltando para a Suécia. Perdi minha esposa e, obviamente, não posso cuidar desse bebê. Deus arruinou minha vida. Com isso, ele se dirigiu ao porto, rejeitando não apenas seu chamado, mas o próprio Deus. Em 8 meses, os 2 Ericssons foram acometidos por uma doença misteriosa e morreram com poucos dias de diferença. A bebê foi então entregue a alguns missionários americanos que ajustaram seu nome sueco para Egg, e, por fim, a levaram de volta para os Estados Unidos aos 3 anos. Essa família amava a menina, temia que, se tentassem voltar para a África, algum obstáculo legal a separasse deles. Então, eles decidiram ficar em seu país de origem e mudar do trabalho missionário para o ministério pastoral. E foi assim que Egg cresceu em Dakota do Sul. Na juventude, ela frequentou a faculdade bíblica no centro-norte, em Minneapolis. Lá, ela conheceu e se casou com um jovem chamado DeWitt Hurst. Anos se passaram, os Hursts tiveram um ministério frutífero. Egg deu à luz primeiro uma filha, depois um filho. Com o tempo, seu marido se tornou presidente de uma faculdade cristã na área de Seattle. E Egg ficou intrigada ao descobrir a imensa herança escandinava daquela região, a região de Seattle. Um dia, uma revista religiosa sueca apareceu em sua caixa de correio. Ela não tinha ideia de quem a havia enviado. E, claro, não conseguia ler a revista. Mas, ao folhear as páginas, de repente, uma foto a paralisou. Nela, num cenário primitivo, havia um túmulo com uma cruz branca. E na cruz estavam as palavras Svea Flood. Egg entrou no carro, foi direto para um membro do corpo docente da faculdade, que ela sabia, poderia traduzir o artigo. O que diz aqui? Ela demandou. O instrutor resumiu a história. Era sobre missionários que foram para Indolera há muito tempo. O nascimento de um bebê branco, a morte da jovem mãe, o único menino africano que foi levado a Cristo. E como depois que todos os brancos foram embora, o menino cresceu, finalmente convenceu o chefe a deixá-lo construir uma escola na aldeia. O artigo dizia que aos poucos ele ganhou todos os seus alunos para Cristo. Os filhos levaram seus pais a Cristo. Até o chefe da aldeia se tornou cristão. Hoje, naquela data do artigo, havia 600 cristãos naquela aldeia.
Tudo por causa do sacrifício de David e Sverre Flood. Quando completaram 24 anos de casamento, a faculdade apresentou os Hurst com férias na Suécia. Lá, Egg procurou encontrar seu verdadeiro pai. Já velho, David Flood havia se casado novamente, tinha tido mais 4 filhos e dissipado sua vida no álcool. Recentemente, ele havia sofrido um derrame. Ainda amargo, ele tinha uma regra em sua casa. Nunca mencionem o nome de Deus, porque Deus tirou tudo de mim. Depois de uma reunião emocionante com seus meio-irmãos e meia-irmã, Egg trouxe à tona o assunto de ver seu pai. Os outros hesitaram. Você pode falar com ele, eles responderam, mesmo que ele esteja muito doente agora. Mas você precisa saber que sempre que ele ouve o nome de Deus, ele fica furioso. Egg não se deixou intimidar. Ela entrou no apartamento miserável, com garrafas de bebida por toda parte, se aproximou do homem de 73 anos, deitado em uma cama desarrumada. Papa, ela disse timidamente. Ele se virou e começou a chorar. Aina, disse ele, eu nunca tive a intenção de me livrar de você. E ela disse, está tudo bem, papai. Tomando-o gentilmente nos braços, ela continuou, Deus cuidou de mim. O homem enrijeceu instantaneamente. As lágrimas pararam. Deus se esqueceu de todos nós. Nossas vidas têm sido assim por causa dele. Ele voltou o rosto para a parede. Egg acariciou seu rosto e então continuou decidida. Papai, eu tenho uma pequena história para contar a você e é verdadeira. Você não foi para a África em vão. Mamãe não morreu em vão. O garotinho que você ganhou para o Senhor cresceu para ganhar toda aquela vida para Cristo, aquela vila para Cristo. A única semente que você plantou continuou crescendo e crescendo. Hoje existem 600 africanos servindo ao Senhor porque você foi fiel ao chamado de Deus na sua vida. Papai, Jesus ama você. Ele nunca odiou você. O velho se virou para olhar os olhos da filha. Seu corpo relaxou. Ele começou a falar e no final da tarde ele havia voltado para o Deus de quem se ressentia por tantas décadas. Nos dias seguintes, pai e filha passaram momentos afetuosos juntos. Egg e seu marido logo tiveram que retornar para a América. Poucas semanas depois, David foi para a eternidade. Alguns anos depois, os Hurts estavam participando de uma conferência de evangelismo de alto nível em Londres, Inglaterra, onde foi feito um relatório a respeito do Zaire, o antigo Congo belga. O superintendente da Igreja Nacional, representando cerca de 110 mil crentes batizados, falou eloquentemente sobre a pregação do Evangelho em sua nação. Ao final, Egg não pôde deixar de perguntar se ele já tinha ouvido falar de seus pais, David e Sverre Flood. Sim, senhora, respondeu o homem em francês, e suas palavras foram traduzidas para o inglês. Foi Sverre Flood quem me conduziu a Cristo. Eu era menino que levava comida para seus pais antes de você nascer. Na verdade, até hoje, o túmulo de sua mãe e a memória dela são honrados por todos nós. Ele a abraçou por longo e soluçante abraço. Em seguida, ele continuou, você deve vir à África para ver porque sua mãe é a pessoa mais famosa de nossa história. Com o tempo, foi exatamente o que Egg Hurst e seu marido fizeram. Eles foram recebidos por uma entusiasmada multidão de aldeões. Ela até conheceu o homem que havia sido contratado por seu pai muitos anos antes para carregá-la montanha abaixo em um berço feito de rede. O momento mais dramático, claro, foi quando o pastor acompanhou Egg para ver a cruz branca de sua mãe, aquela cuja foto ela viu na revista. Ela se ajoelhou no solo para orar e agradecer. Mais tarde, naquele dia, na igreja, o pastor leu João 12, 24. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E ele então seguiu com o Salmo 126, 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Esse é um trecho do livro Egg, a inspiradora história de uma menina sem país. Ela morreu em 1984, depois de lutar com um câncer, e as últimas palavras no livro dela, que saiu, foi uma publicação póstuma, e o epílogo foi feito por outra pessoa. As palavras finais do livro são, não é o fim. Não é o fim. Irmãos, a beleza que você vê aqui, não é daqueles pecadores, o pecado ficou bem claro aqui. A beleza de Cristo, a do Senhor Jesus, que é capaz de se revelar assim na vida de vasos de barro como nós. Existe beleza no testemunho daqueles que confiam no Senhor
e continuam testemunhando, mesmo quando tudo parece fracassar, tudo parece que não está funcionando. Só Deus sabe o que realmente Ele está fazendo. E a gente vai passar boa parte da eternidade vasculhando isso e glorificando a Deus. Como eu sei que você vai gravar mais essa história do que o resto da mensagem, deixa eu repetir para vocês, então, as aplicações. E só vou repetir. 1. Pedro não está dando dicas para melhorar seu casamento ou seus relacionamentos. Pedro está ensinando que o casamento e todos os relacionamentos do crente precisam ser entendidos dentro dos termos da nova aliança. 2. Pedro não está ensinando metodologia de evangelização. Pedro está ensinando que existem formas apropriadas e corretas de se proclamar o evangelho, como também formas erradas e impróprias. Por último, Pedro não está dando dicas relacionadas a cosmética, maquiagem e penteados. Pedro está ensinando que confiar, obedecer e se moldar à palavra de Deus produz frutos em diversas áreas, principalmente quanto à salvação. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar e depois vamos cantar após o hino Oração Silenciosa. Nós encerraremos o culto. Deus abençoe você que estava nos acompanhando até agora, que o Senhor alcance você, caso você ainda não tenha se rendido ao Senhor. Não há nada que supere o encontro com o Senhor Jesus e a salvação que existe nele. Enquanto você tem tempo, renda-se ao Senhor Jesus. A beleza dele é que está em nós. E se você não tem, é hora de se render a ele e clamar para que ele salve a sua vida. Pai querido, obrigado porque o Senhor faz maravilhas e o Senhor embeleza até pecadores terríveis como nós. O Senhor nos salva, o Senhor nos purifica, o Senhor nos transforma, o Senhor muda o nosso coração, o Senhor nos dá uma cosmovisão completamente diferente da cosmovisão que o mundo tem, e o Senhor nos usa. E mesmo quando nós não sabemos o que o Senhor está fazendo através das nossas vidas, o Senhor continua fazendo frutificar o teu evangelho. Nós te louvamos porque a salvação, porque a pregação do evangelho, porque a obra missionária, porque a própria igreja local, nada disso está sobre os nossos ombros, mas sobre os ombros poderosos de Jesus. E nós exaltamos o nome de Cristo, que é digno de todo louvor e toda adoração por cada um daqueles que de todo povo, nação, tribo e língua vai se aproximar no último dia para como uma só igreja, um só grupo, um só povo, louvar o teu nome e engrandecer. E quando então poderemos observar, pensar, recordar, conhecer as maravilhas que o Senhor tem feito ao longo dos séculos, não somente nas nossas vidas, mas nas vidas de milhões de pessoas. Oramos assim agradecidos no precioso nome do nosso Redentor. Amém.